Vivemos em uma época onde a ignorância prevalece. Cada um tem a sua bolha, seja política, filosófica, religiosa, e estourar essa bolha é cada vez mais difícil. Com algoritmos que reforçam estereótipos, teorias da conspiração e desinformação, a situação só se agrava cada vez mais. Um dos conceitos mais mal entendidos, me atrevo a dizer, da história é o conceito de socialismo científico. Muitos o criticam exatamente por acreditarem que ele se trata, na verdade, do socialismo utópico, outros o criticam meramente por ter a palavra socialismo, sem dar argumentos relevantes acerca dele. Nesse texto, trago uma síntese da obra Do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico, de Engels, que explica essa questão de maneira simples, linear e esclarecedora. Mesmo que haja discordâncias sobre os socialismos que existem e existiram, convido você a embarcar nessa jornada para que possa confirmar de pé junto que não concorda com a tese de Engels ou mudar de ideia. Se você já é um socialista, eu o convido para aprofundar a sua formação e conhecimento, já que esse livro esclarece muitas questões que até hoje representantes relevantes de movimentos socialistas grandes não demonstram ter conhecimento. Desde tempos antigos, sempre existiram reivindicações por parte de trabalhadores de todas as espécies. Após a queda do Império Romano e a instituição do regime feudal, houve diversas insatisfações entre servos camponeses e seus senhores feudais. Na região de Schleswig-Holstein, inclusive, foi formada a República Camponesa de Dithmarschen, na Idade Média. Era uma república próspera e pacífica, em meio a tanta miséria da Idade Média. Isso, na verdade, é só um exemplo. Engels descreve em sua obra As Guerras Camponesas na Alemanha talvez a maior movimentação de camponeses contra seus senhores feudais à época. Como se pode ver, através da história, diversas revoltas, reformas e até mesmo tomada de poder por parte do povo aconteceram, mas todas elas no final foram frustradas por diversos motivos. A necessidade de uma organização melhor por parte do povo, que desejava a liberdade, começou a se mostrar. Filosofias que começavam a romper com o famoso contrato social de Thomas Hobbes, que dizia que o Estado é o leviatã necessário para domar o homem, começaram a surgir nos séculos XVI e XVII, junto com noções utópicas de um regime ideal de sociedade. E posteriormente, no século XVIII, temos o destaque para o pensamento de Rousseau, de que o homem nasce bom, mas a propriedade privada o corrompe, juntamente a outras teorias menos conhecidas, mas já abertamente comunistas, como as de Morelli e Malby. Aqui entramos em uma parte sensível. Afinal, o que é propriedade privada? Diferente do que muitos pensam, bens pessoais como carros, casas, celulares ou roupas não são propriedade privada, e sim propriedade pessoal. A propriedade privada é, na verdade, toda propriedade que exerça a função de exploração do trabalho alheio. Ou seja, uma horta familiar não é propriedade privada, mas uma fazenda de cana-de-açúcar no Brasil colônia com diversos escravizados é. Com isso bem definido, podemos prosseguir. Esses pensadores já representavam algo a mais do que as revoltas espontâneas anteriores na história. Apresentavam teoria, silogismo, argumentações sobre a própria natureza do homem, coisas que poucas revoltas apresentaram antes disso. Como Engels diz, esses teóricos representam um comunismo ascético, ao modo espartano, que renunciava a todos os gozos da vida. No período da Revolução Francesa e após, três grandes nomes que vemos nas aulas de história da escola surgem: Saint-Simon, Fourier e Owen. Esses são os três grandes utopistas da história, mas ao contrário do que muitos pensam, traz como os três é que não atuavam como representantes dos interesses do proletariado. Não se propõem a emancipar uma classe determinada, mas toda a humanidade, como diz Engels. Para entendermos melhor, vamos analisar o pensamento de cada um deles. Claude-Henri de Rouvroy, conde de Saint-Simon, foi um filósofo e economista francês, nascido de família aristocrata. Desde pequeno, era altamente ambicioso, viveu uma vida intensa em sua juventude, até mesmo lutou em guerras, mas após ter sua fortuna roubada por um parceiro de negócio, morreu pobre buscando reconhecimento por suas obras intelectuais. Após sua morte, seus discípulos reuniram seus ensinamentos e fundaram o movimento saint-simonista. O conde acreditava em uma sociedade em que os industriais, intelectuais e banqueiros assumem papel de vanguarda, liderando a humanidade em prol do progresso. Algo que o preocupava era a sorte do proletariado, no sentido de que, entendendo o regime do terror como um governo proletário, dizia que o que se passou na França quando vossos camaradas subiram ao poder provocaram a fome.
Dessa forma, diferente do que muitos pensam, ele não acreditava na democracia, e sim em um certo autoritarismo dos intelectuais, industriais e banqueiros sobre as massas. O que influenciou inclusive o pensamento de Auguste Comte, que escrevia com ele, ainda jovem. Em compensação, corretamente analisou a Revolução Francesa como não só uma guerra de classes entre nobreza e burguesia, mas entre nobreza, burguesia e proletariado. Teve contribuições visionárias para o campo da política, muito à frente do seu tempo, como declarar que a política é a ciência da produção ou prever a total absorção da política pela economia. Como diz Engels, o que em Saint-Simon é amplitude genial de visão que lhe permite conter já em germe quase todas as ideias não estritamente econômicas dos socialistas posteriores, em Fourier é a crítica engenhosa das condições sociais existentes. François-Marie Charles Fourier, não confundir com Jean-Baptiste Joseph Fourier, da matemática, foi o grandioso socialista utópico francês, por muitos chamado de um dos pais do cooperativismo. Sobre sua contribuição intelectual, Engels escreve: põe a nu impiedosamente a miséria material e moral do mundo burguês e a compara com fascinantes promessas dos velhos enciclopedistas, expondo a confiança excessiva na razão e subestimando a complexidade real das sociedades humanas. Crítico da posição da mulher na sociedade burguesa, é o primeiro a dizer que o grau de emancipação da mulher na sociedade é um medidor para a emancipação geral do povo. Sua visão sobre a história também é relevante, dividindo-a em selvagismo, barbárie, patriarcado e civilização, ou seja, a sociedade burguesa. Ainda aprofunda sua crítica à sociedade burguesa, demonstrando que a ordem civilizada eleva a uma forma complexa, ambígua, equívoca e hipócrita todos aqueles vícios que a barbárie praticava em meio à maior simplicidade. Para ele, a civilização se baseia em um ciclo de contradições que nunca se resolvem, ou que, ao tentarem se resolver, geram mais problemas. Também é notório por projetar para o futuro a ideia de desaparecimento da sociedade e de seres humanos, além de afirmar que na civilização, ou seja, na sociedade burguesa, a pobreza brota da própria abundância. É notória a forma com que Fourier usa a dialética em sua argumentação, cuja base ainda vamos falar sobre. Já Robert Owen foi um filósofo político inglês, filho de uma família de artesãos, tornou-se burguês ainda relativamente jovem e aos 30 anos era coproprietário e gerente de uma fábrica em New Lanark. Nessa mesma fábrica, começou a aplicar suas ideias de forma bem sucedida, colocando creches e escolas em fábricas, além de 10 horas e meia de turno diário de trabalho, o que era, na época, 3 a 4 horas abaixo da média. Owen chegou até mesmo a propor um sistema de colônias comunistas para combater a miséria na Irlanda, com um orçamento completo de despesas de instalação, desembolsos anuais e rendas prováveis. Com o crescimento de sua riqueza e sucesso, também cresceu sua popularidade na Europa, acumulando muita fama. Mas, eventualmente, Owen identificou 3 obstáculos impedindo o avanço e progresso do seu modelo: a propriedade privada, a religião e a forma do casamento. A crítica desses aspectos o tornou uma figura muito polêmica, acabando com sua fama e respeito que ele tinha na burguesia. Acabou por gastar toda sua fortuna em experimentos comunistas utópicos nas Américas. Após isso, dirigiu-se à classe trabalhadora, atuando em movimentos sociais, de tal forma que, escreve Engels, todos os progressos reais e interesse da classe trabalhadora na Inglaterra, nessa época, envolvem seu nome. Também é reconhecido por criar as cooperativas de consumo e de produção, ou seja, lugares onde os trabalhadores se uniam para obter bens em conjunto de modo a baratear os produtos que compravam e compartilhavam os meios de produção de modo a produzir mais e mais barato, sem que fossem explorados, e também por criar os mercados operários, onde os trabalhadores trocavam seus produtos do seu trabalho por bônus e férias. Mesmo com todos esses avanços que propôs e noção de barreiras no capitalismo, vale lembrar que foi muito radical à época quando propôs acabar com a religião, com o capital e com a família. O socialismo, portanto, ainda era algo muito infantil, muito utópico. Saint-Simon, Fourier e Owen não apresentaram um socialismo realista, e sim muito fora da realidade comum. Segundo Engels, para converter o socialismo em ciência era necessário, antes de tudo, situá-lo no terreno da realidade. Para isso, era necessário um método, cuja dialética hegeliana seria o pontapé inicial. O principal mérito da filosofia moderna alemã, segundo Engels, é que ela restaurou a dialética, em contraposição à tendência metafísica desde os tempos antigos. O grande idealizador dessa dialética moderna foi Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Heráclito, antigo filósofo grego, considerado como o pai da dialética,
já falava da importância de focar o pensamento no processo em vez do produto, no movimento em vez do que se move. Hegel reconhecia em Heráclito um grande precursor, sim. Porém, para ele isso era um pensamento ainda incompleto. Hegel argumentava que era necessário desapegar do traço histórico e natural dos detalhes e analisar individualmente causas e efeitos. Heráclito mostrou que tudo flui, com a sua famosa frase "ninguém pode entrar 2 vezes no mesmo rio", enquanto Hegel quis explicar o porquê e como tudo flui. Com essa dialética de Heráclito, mesmo que primitiva, os rudimentos das ciências naturais foram desenvolvidos na Grécia Antiga e, com a tradução dos textos gregos para o árabe, na Arábia medieval também, durante o Califado Abássida. Engels argumenta que a transplantação da ciência para a filosofia após esse desenvolvimento inicial, como ocorreu com John Locke e Francis Bacon, utilizando um método metafísico de ciência, foi um erro, impedindo a investigação e visão do todo integrado e dialético. Portanto, analisa esse método como oposto à dialética. Para o metafísico, os conceitos são objetos de investigação isolados. Assim sendo, a metafísica explica bem conceitos isolados a priori, mas quando analisados sistemas complexos, carece de capacidade de demonstrar as engrenagens do mundo. Engels escreve: obcecado pela árvore, não consegue ver o bosque. Já a dialética observa as coisas em seu contexto, em suas dinâmicas, seu modo genuíno de proceder, escreve o autor, entendendo causa e efeito com muito mais profundidade e complexidade. Sendo assim, a filosofia moderna alemã encontrou sua culminância no sistema de Hegel, pela primeira vez analisando toda a história humana de forma dialética. Mas Engels, mesmo assim, analisa um erro no método hegeliano. Hegel era idealista, isso é, para ele, as ideias de sua cabeça não eram imagens mais ou menos abstratas dos objetos ou fenômenos da realidade, mas projeções da ideia que já existia, não se sabe como, antes de existir o mundo. Ou seja, acreditava que o mundo era moldado por uma ideia inata que já existia de alguma forma. Portanto, era necessária uma visão materialista na concepção da natureza. Mas em vez do materialismo herdado do século XVIII, um materialismo metafísico, agora se fazia necessário um materialismo dialético. Os acontecimentos do início do século XIX começaram a desmontar as doutrinas historiográficas burguesas de bem-estar geral das nações a partir da livre concorrência. Isso gerou uma revisão da história da humanidade, principalmente por parte de Marx, que demonstrou que, com exceção do Estado primitivo, toda a história era fruto das relações de produção e de troca, e, portanto, das lutas de classe. Nessa nova visão atualizada, o socialismo não surge como uma mera descoberta ou invenção casual, mas como um produto necessário e inevitável da luta de classes entre a burguesia e o proletariado. Apesar disso, analisa o autor, o socialismo utópico não conseguia explicar historiograficamente o capitalismo nem analisá-lo com a devida profundidade por falta de método, e por isso falhou. Não conseguia indicar claramente em que consistia e como nascia a exploração. Não conseguia diagnosticar a doença do paciente e, portanto, não conseguia curá-lo. Assim, Marx fez 2 descobertas capitais de fato. Primeiro, a apropriação do trabalho não pago, a mais-valia, é a forma fundamental do regime capitalista de produção e da exploração do operário. Segundo, o materialismo histórico dialético, método marxista para analisar corretamente a história da humanidade de forma materialista e dialética. Com o método, o que mudaria para os socialistas? Como se caracteriza o socialismo agora científico? Para responder a essas perguntas, antes é necessário realizar uma análise materialista, histórica e dialética da sociedade, das relações de produção e das forças produtivas. As máquinas trouxeram um desenvolvimento inédito, de tamanho nunca antes visto, mas isso gerou conflito de classe. O socialismo científico é a projeção ideal desse conflito na consciência. Vamos analisar como isso se deu. Na Idade Média, os meios de trabalho eram individuais. O papel histórico do capitalismo consistiu em concentrar e desenvolver esses meios de produção. Processo esse que foi minuciosamente exposto em O Capital, seção 4. O capitalismo implanta a produção planificada do trabalho, dominando a produção individual. Ou seja, o trabalho que antes era individual e o meio de produção desse trabalho era também individual, passava agora a ser socializado enquanto o meio de produção continuou sendo propriedade individual. Assim, o papel histórico do socialismo é dar prosseguimento ao desenvolvimento das relações de produção, evoluir as relações de produção. O modo de produção coletivo se vê sujeito a essa forma de apropriação individual capitalista privada. Apesar
de destruir o pressuposto sobre o qual repousa, o princípio da posse justificada pelo próprio trabalho. É essa contradição que imprime ao novo modo de produção seu caráter capitalista. Esse antagonismo entre as forças produtivas e a propriedade capitalista traduz-se num antagonismo de classe. O trabalho assalariado, que antes era exceção e mera ajuda, agora era a forma fundamental de toda a produção. Ou seja, tornou-se um antagonismo entre capitalistas e proletários. Além disso, as antigas leis que regiam pequenos produtores individuais na Idade Média, a lei do valor descrita por Marx, concorrência, flutuações de mercado, agora passam a agir em escala sem precedentes. Isso gera mais uma contradição. Dentro da fábrica existe uma organização extremamente racional da produção. O que cada trabalhador faz, como faz, quanto faz, supervisão, correção de problemas, etc. Em compensação, na sociedade não há organização. O mercado não é planejado. Não existe previsão de flutuações no mercado. A luta entre capitalistas é quase que uma luta darwinista, decidindo a continuidade ou não de uma espécie de capitalistas. Isso não acontece à toa. Primeiro foi a concorrência local, a concorrência entre artesãos de uma mesma vila, por exemplo. Depois passou a concorrência nacional. As guerras comerciais do século 17 e 18 demonstram essa espécie de concorrência, onde países lutavam entre si para conseguir um melhor proveito. Depois delas, veio a concorrência universal. Com o advento do capitalismo, o mercado mundial torna a luta ainda mais violenta e absolutamente global. E essa luta quase darwinista entre os capitalistas gera duas consequências principais. Primeiro, a proletarização das massas, desemprego, exército industrial de reserva e miséria. Segundo, sobreprodução, crises e concentração capitalista. Essas duas consequências são advindas da característica do capitalismo de se mover em uma espécie de espiral, que aprofunda cada vez mais as contradições desse sistema. Primeiro, a fábrica tem que produzir o máximo possível para não perder mercado para outros capitalistas, gerando superprodução. Com essa superprodução, a demanda de mercado é suprida e com isso o mercado satura, gerando uma crise. Sem lucro, os capitalistas são forçados a buscar outros meios de lucro, destruindo, deixando estragar, mal barateando seus produtos, ou manipulando neles uma obsolescência programada, de modo a gerar uma demanda artificial, enquanto buscam inovação e automação da produção para diminuir o custo com mão de obra e, portanto, fecham fábricas e demitem empregados em massa. Com a nova demanda, o ciclo se reinicia, com o mercado inicialmente dando passos lentos, depois um trote e depois correndo em direção à crise seguinte. O que Engels chama de uma crise pletórica, um adjetivo francês que significa excessivo, ou seja, uma crise gerada pela abundância. O motor dessa constante instabilidade é que, no capitalismo, o crescimento do mercado não acompanha o crescimento da produção, gerando assim a contradição central entre o caráter social da produção e a apropriação capitalista. O modo de distribuição não absorve o que o modo de produção é capaz de gerar. Nesse processo, os pequenos capitalistas, sem capital suficiente para, após uma crise, migrar para outro ramo ou investir nessas inovações, são engolidos pelos grandes capitalistas, sendo esse o motor central da monopolização crescente dos mercados. Além disso, como a inovação diminui a necessidade de mão de obra, nem todos os trabalhadores que foram demitidos durante a crise são recontratados, gerando uma massa de trabalhadores que servem como reserva no mercado de trabalho industrial, ou como Engels e Marx chamam, um exército industrial de reserva. Portanto, quanto mais o capitalismo avança, ele traz inovação, sim, e essa inovação vem sempre com uma concentração maior da riqueza e aumento na miséria. O autor adiciona que Marx demonstra no capítulo 23 do Capital detalhadamente como a acumulação do capital é, ao mesmo tempo, a acumulação de miséria do proletariado. Portanto, fica evidente a incapacidade do capitalismo de dirigir as forças produtivas. Nesse contexto, é impossível fazer negócios grandes e organizados mantendo a concorrência capitalista. Por exemplo, um capitalista sozinho é incapaz de construir uma malha ferroviária nacional monopolizada sem outros capitalistas quererem competir. Assim, a socialização das forças produtivas é necessária, mas é realizada de forma limitada, em 3 etapas e entre os capitalistas exclusivamente. Primeiro, formam uma sociedade anônima. Os capitalistas compram ações de forma conjunta para explorar um negócio grande demais para um só. Depois, formam um trust ou um cartel. Os capitalistas se unem para regular o setor, a anarquia é substituída pelo planejamento central ou, como Engels diz, se torna praticamente um certo socialismo para os capitalistas.
entre os próprios capitalistas. Em terceiro, vem o monopólio. Os trusts não resistem à própria competição interna que, realizado o projeto inicial do trust de regular minimamente a produção e distribuir entre os capitalistas as propriedades, ele se desmorona sobre o próprio peso, iniciando a competição selvagem e darwinista entre os capitalistas daquele projeto, e, eventualmente, um vence sobre todos os outros e o monopólio é gerado. Por causa da geração do monopólio e da insatisfação geral dos burgueses, o Estado toma o comando da produção quando uma empresa é importante demais para falir, como uma grande mineradora, por exemplo. Esse tipo de acontecimento demonstra que o burguês já não é mais útil para a produção, uma vez que todas as suas antigas atribuições, como a administração do negócio, agora são exercidas por trabalhadores assalariados. Nessa análise, Engels argumenta: a propriedade do Estado sobre as forças produtivas não é a solução do conflito, mas abrir em seu seio o meio formal, o instrumento para chegar à solução. A solução para esses problemas e contradições do capitalismo reside em ser reconhecido de um modo efetivo o caráter social das forças produtivas modernas. A sociedade deve estudar as leis da sociedade moderna para, assim, domá-las, tal qual a natureza do raio é domada pelo estudo da eletricidade. Quando isso for realizado, Engels analisa que o capitalismo será substituído por um sistema onde opera a apropriação diretamente social ou a apropriação diretamente individual. Ou seja, os trabalhadores realizam seu trabalho, seja ele social ou individual, e cada um desfruta do seu próprio trabalho. Com esse contexto, o autor atribui ao proletariado uma missão histórica. Dado que o Estado é o grande regulador do mercado e da burguesia, o proletariado deve tomar o poder do Estado e converter os meios de produção em propriedade do Estado, agora dominado pelo proletariado, tornando, portanto, o proletariado dono dos meios de produção. Dessa maneira, o Estado torna-se representante de todos, eventualmente acabando. Note, o Estado não é abolido, e sim se extingue. De encontro com o que os anarquistas e outros dizem, Engels diz: a abolição das classes sociais pressupõe um grau histórico de desenvolvimento tal que a existência de uma classe dominante, qualquer que seja ela, representa um anacronismo. Ou seja, para Engels, abolir as classes sociais imediatamente após uma revolução socialista é inútil se o grau histórico de desenvolvimento não for o suficiente. Realizada a Revolução Proletária, quando a sociedade toma posse dos meios de produção e aplica o planejamento e a ordem à anterior anarquia da produção social, o ser humano se torna pela primeira vez senhor consciente e efetivo da natureza. Em resumo, passamos pelos seguintes desenvolvimentos e explicação histórica. Primeiro, a sociedade medieval. A pequena produção individual voltada para o consumo imediato, com pouca troca de mercado, reinava. Segundo, na Revolução Capitalista, os meios de produção passam de dispersos para concentrados, e o modo de produção passa de individual para coletivo, sem afetar a forma de troca, surgindo assim o capitalista. Valendo-se de proprietário dos meios de produção, apropria-se dos produtos gerados neles, ou seja, o produto social é apropriado pelo capitalista individual. Essa é a contradição inicial de onde derivam as outras. A. Condenação do operário a ser assalariado a vida toda. B. Organização social na fábrica em contradição com a anarquia dos mercados. C. Superabundância em contradição com a miséria. E D. Reconhecimento parcial do caráter social do trabalho apropriado pelo Estado. 3. Revolução proletária. O proletariado toma o poder político e, através dele, converte os meios sociais de produção em propriedade pública. À medida em que a anarquia da produção social desaparece, a necessidade do Estado também. Engels finaliza escrevendo: a realização desse ato, que redimirá o mundo, é a missão histórica do proletariado moderno. E o socialismo científico, expressão teórica do movimento proletário, destina-se a pesquisar as condições históricas e, com isso, a natureza mesma desse ato, infundindo, assim, a classe chamada a fazer essa revolução, a classe hoje oprimida, a consciência das condições e da natureza de sua própria ação.